Boa noite, pessoal. Então, vamos falar sobre a Torre de Babel, que é do livro de Vinícius, esse livrinho aqui, Em Torno do Mestre, tá? E está na página 225 e 226. É um texto curtinho, mas dá pano para manga, como a gente vai ver. E então, o Vinícius pegou esse tema e se baseou na Bíblia, né, onde consta essa citação. E o que é a Torre de Babel? Então, essa história ela está contida no capítulo 11 da Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. E essa palavra Babel, ela tem a origem hebraica, que vem de Balal, que significa confundir. A história da Torre de Babel é uma passagem bíblica e diz respeito à comunicação entre os povos. Então, como que aconteceu essa história? O rei era um descendente de Noé, 300 anos depois de Noé, ele resolveu construir esta torre com a ideia, né, que é ingênua, como diz o Vinícius aqui, uma ideia ingênua de que os céus, Deus estaria acima das nuvens. Então, a ideia dele era construir esta torre para chegar lá acima das nuvens para encontrar Deus, né? Encontrar como ele diz aqui no livro, os páramos, né? Ou a região celeste. Mas, com isto, ele visava o quê? Notoriedade e glória. E também ele queria resolver os problemas do destino do povo, de todas as pessoas. Mas, no fundo, ele queria fugir dos problemas, né? E, por outro lado, também, estava aí querendo satisfazer a sua vaidade e ter assim o seu nome escrito na história como uma pessoa que ia resolver os problemas da humanidade de forma mais simples e tranquila possível, como se fosse possível, né? Então, com isto, o povo se juntou a ele e todo mundo foi ajudar na construção dessa torre. E ela, então, começou a ser construída e, simbolicamente, né, que essa história, começou a haver já muita confusão, porque o que estava por trás dessa construção não eram os bons sentimentos, né? Não eram as boas intenções. Na verdade, ela estava sendo construída para algo que não tinha muito proveito, porque Deus criou o ser humano para que cada um evoluísse e com isto o próprio ser humano pudesse melhorar a si próprio, evoluindo a si próprio, conforme o Espiritismo nos explica, cada um fazendo a sua reforma íntima, né? Se melhorando, trabalhando as suas limitações, os seus defeitos de caráter, para que pudesse então evoluir e não ter mais nenhum problema, nenhum sofrimento a mais, né? Mas naquele tempo eles não tinham esse conhecimento e acreditavam que podia ser feito algo mágico. Como então não tinha essa boa, por trás na verdade não tinha uma boa intenção, começou a haver muita confusão, porque como diz aqui a palavra, né, hebraica, quer dizer confusão, e aí então na Bíblia é citado que Deus percebeu que as intenções do que estava acontecendo e ele então resolveu se vingar, né? Na Bíblia fala assim, porque hoje pelo Espiritismo a gente sabe que Deus não é nada vingativo, mas, né, na Bíblia é citado isso e que então Deus resolveu
fazer com que as pessoas que estavam reunidas ali, cada uma falasse uma língua. E assim, então, as pessoas que estavam ali ajudando na construção começaram a ter problemas, porque o pedreiro pedia água, o ajudante trazia o betume, porque era pedra e betume, né, que era o material da construção. E aí eles começaram a se desentender totalmente. E com isso, então, Deus, segundo a Bíblia, se vingou e criou, então, as diferentes línguas e criou, então, as 70 línguas, né, de que deveria se espalhar por todo o mundo. Então, assim, resumidamente, do meu modo falando, é essa a história que originou a Torre de Babel, tá? E aí, então, o Vinícius, ele vem dizer nesse livro, focando essa história da Torre de Babel, que o que levou o povo daquele tempo a ter esse problema com essa torre, e que hoje parece algo assim bastante pueril, essa imagem, essa fantasia de que Deus estaria focado ali em cima das nuvens, e que hoje a gente sabe que não é bem por aí, né? Porque Deus é o Criador de tudo, de todos, e Ele está em todo lugar, assim como está dentro de nós, Ele está em todo lugar também. Então, naquele tempo, como eles tinham uma vaga ideia de como era Deus, e até hoje nós não sabemos ao certo como é esse Deus, na nossa concepção ainda não se consegue compreender totalmente, mas já o sentimos com muito mais abrangência, né, por causa do nosso tempo, que querendo ou não, já evoluímos um pouquinho, né, se baseando naquele tempo, e que aquele povo que estava lá éramos nós mesmos, né, que pensávamos daquele jeito e que hoje estamos pensando diferente. Então, aquela ideia que parecia ingênua, que na verdade tinha outras intenções por detrás, e uma delas seria o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e que hoje, na verdade, está predominando de novo no nosso tempo essa mesma condição do povo e dos governantes, de quem domina, de quem tem poder nas mãos, e que hoje então está acontecendo praticamente a mesma coisa, apenas mudou as aparências, né? Então o Vinícius diz que o que está por trás dessas intenções de um processo como esse seria então o egoísmo, o orgulho, todas essas mazelas ainda que nos acompanha a cada um dos seres humanos, uns mais, outros menos, governantes também, né? Muitos pode até mostrar já um pouquinho de mais afinidade, de fraternidade, outros mais egoísmo, mas que de qualquer modo isto está sendo bastante prejudicial, porque desde que o cristianismo foi criado e que com o tempo ele foi sendo deturpado já por conta do poder que algumas pessoas tinham nas mãos e que já faziam manipulações das pessoas, e que com isto acabou deteriorando o cristianismo puro, e as pessoas sendo levadas para o materialismo, e que com a nossa atração pelas facilidades, nós fomos nos deixando levar pela materialidade, né? Então, ele diz que o nosso mundo está bastante comprometido por conta dessa materialidade. Dos pilares que contribuiu bastante para essa materialidade foi a ciência.
Hoje, nós já até podemos dar um parênteses que a ciência já está se modificando, né? Conforme até o Kardec, codificador do Espiritismo, disse que no futuro a ciência estaria de acordo com a religião, né? E que as duas iriam se complementarem. Mas até isto, então, e ainda hoje, ainda um pouco, a ciência elevou a matéria ao apogeu de todas as glórias. E com ela, pretendendo resolver todos os problemas da vida e satisfazer todas as aspirações do coração humano. Aí o Vinícius também diz que erguem-se os arranha-céus, cada qual mais ousado, na fúria de galgar as alturas. Encurtam-se, suprime-se quase as distâncias entre os continentes, pondo os povos em contato com a rapidez do pensamento. Os prodígios, os milagres na ciência, nas artes, na indústria e em tudo que concerne ao bem-estar material e aos prazeres que lisonjeiam os sentidos e que se sucedem uns após outros, cada qual mais surpreendente. Essa matéria, Vinícius escreveu por volta de outubro de 1947 e está muito atual. Vocês concordam? Podem participar, viu? Se quiser falar alguma coisa. Então, a gente vê o quanto que isso está atualizado, né? É o nosso dia a dia. A gente não tem mesmo aí a internet, que a pessoa está lá no Japão, conversa com a gente aqui agora. Quando que isso no passado podia se pensar, né? Hoje, então, tá assim, tudo materialmente, tudo muito facilitado. E, no entanto, que nem a indústria também, né? A indústria produz alimento de tudo quanto é tipo, quase que a maioria nada saudável para a nossa vida. E só que nessa vida corrida que a gente leva, de trabalho, né? De vida de dona de casa ou dono de casa, né? Porque hoje muitos homens também que cuidam da casa, quase não se tem tempo para cozinhar. Aonde que a gente vai? Nos fast food da vida, nos deliveries, né? E tudo buscando o lado da satisfação e da facilidade da vida, né? Claro que tem o seu lado bom, mas em muitas coisas a gente realmente tem que parar para pensar, para refletir, porque muitas vezes a gente vai se deixando levar por todas essas facilidades e acaba se prejudicando, tanto o corpo, mas principalmente a nossa mente, o nosso espírito, que como aqui ele fala, o homem sofre sentindo em seu coração um vácuo imenso, que todas essas coisas não preenchem a humanidade, que se agita, inquieta, aflita, sem paz e sem felicidade no meio do gozo, nadando nas comodidades, nos prazeres e deleites que o intelectualismo materialista concebeu e gerou como sendo o alfa e o ômega da vida, né? Então, hoje, a doutora pode falar aqui, a Graciete pode até me ajudar, alguns outros colegas, mas nos séculos 19 e 20, existiam aqueles pensadores materialistas que abominavam a ideia de Deus, da religiosidade, da espiritualidade, e que com isso contribuiu muito para esse materialismo feroz, né? E que hoje, infelizmente, ainda a gente se depara com muitas pessoas que se dizem, não sei se é mesmo lá no fundo, né? Porque na hora do aperto falar, meu Deus, mas que se dizem ateias, que não acreditam em nada, né? E eu no consultório pego muitos casos assim, são as pessoas que mais sofrem, que não suportam frustrações,
Qualquer dor na ponta do dedinho já está lá desesperada e angustiada, aflita, porque outro dia até falei para um moço, falei, olha, a religiosidade é algo importante para o ser humano. Aí ele falou, mas por quê? Porque nos preenche internamente, nos dá uma condição de segurança, nos causa um bem-estar. Porque se a gente não acreditar em nada, quando vem o sofrimento de alguma situação, às vezes até uma coisa pequena, aquilo para a pessoa que não acredita em nada é algo tremendamente grande, né? E ela fica desesperada, porque não sabe em que se apegar, né? Porque às vezes não acredita nem em si mesmo, se ao menos o ateu a gente até fala, tem que acreditar em algo, nem que seja em você mesmo, para poder superar as dificuldades. Que aliás isso é importante, né? A gente tem que ter uma segurança de acreditar que a gente pode, que a gente consegue fazer as coisas. Porque se a gente não acreditar nem na gente mesmo, fica difícil, né? Aí não tem como a gente superar as dificuldades. E então, continuando aqui, o Vinícius fala também que a fé contaminada, desvirtuada por esse mau fermento que tudo deturpa neste século, longe de apontar ao homem o verdadeiro caminho que conduz à solução dos problemas da vida, procura afazer-se à materialidade que a todos empolga, prometendo o supremo bem mediante a prática de cerimônias banais, diluindo os derradeiros lampejos da crença na teatralidade de estéril simbolismo, fator poderoso de embotamento da razão e de todas as altas faculdades da alma. Então aqui ele vai estar se referindo aos rituais religiosos, né? Aos rituais da vida presente que a gente tem, assim, em termos de vários hábitos dos seres humanos, vários hábitos. O carnaval pode ser um deles, né? Porque o próprio Natal, exato, porque comemorado de uma forma tão materialista, e eu sempre falo em casa, gente, cadê o aniversariante? Tem que se pensar em aniversariante. Não tenho nada contra Papai Noel, mas eu acho que está se referindo mais a Papai Noel, o Natal como de Papai Noel, do que do próprio Jesus, né? Até países que não são cristãos, muitos deles comemoram esse dito Natal com esse tal Papai Noel. Então, é a mesma facilidade, né? Como nesse texto que o Vinícius coloca tão magistralmente, o homem procurava resolver suas questões, chegando lá a Deus, esse Deus que está acima das nuvens. Isso. A gente também, né? Sim, hoje, que é tudo fácil, livro, mágico. Porque veja, ele é da metade do século passado. E ele é tão atual, né? Falando pra gente, nós continuamos, já evoluímos, graças a Deus. Graças a Deus. Mas continuamos procurando a solução materialmente, de maneira material para as nossas questões. Que, na verdade, estão aquém, né? Desse material. E a mídia, né, também contribui muito. A gente vê aquelas propagandas. Eu trabalhei com dependentes químicos na época que eu era empregada e a gente tinha sempre a briga, até o meu chefe era ligado à política e ele foi lá em Brasília e conversou com vários políticos para se tentar tirar a propaganda de cigarro, de bebida da televisão. Conseguiu tirar a propaganda do cigarro, que não sei, os mais velhos, né, pelo menos, devem lembrar daquelas propagandas bonitas que tinham. Eu lembro daquela de Hollywood, que tinha até atleta lá participando, naqueles barcos lindos, na natureza e tal, e no final a bendita da propaganda falando que o cigarro, Hollywood, né,
Era muito bom, que, né, ajudava. Aí vinha aquelas moças bonitas, aqueles homens másculos, né, com cigarro na boca, o do... Ai, agora fugiu, aquele cigarro, Marlboro, o cara morreu de câncer. E olha o estado que ele ficou. Mas na propaganda ele era aquele cavaleiro lá, o cowboy, né? Todo bonitão, todo charmoso. E uma propaganda extremamente enganosa, porque o cigarro não faz bem nenhum. Pelo contrário, faz um mal muito grande para todo o corpo e para o espírito também, né? Porque muita gente que devora cigarro, quando desencarna, quer continuar devorando. Aí o que ele faz? Porque ele em espírito não consegue pegar um cigarro para fumar, vai se aproximar das pessoas que fumam, incentivando mais ainda o desejo de fumar, para que eles possam aspirar aquela fumaça e dar aquele prazer que ele sentia quando ele era vivo e que fumava. A mesma coisa para as outras drogas, ou para qualquer outra compulsão que nós tenhamos, né? Porque o ser humano tem muitas, uma delas é a própria comida. Tem um programa naquele canal lá, Home Health, que mostra aquelas pessoas extremamente gordas, a maior dificuldade para emagrecer, para poder fazer o tratamento, e não é fácil, porque elas comem 30 hambúrguer de cada vez, 2, 3 pizzas cada vez que come. Meu Deus, esse coitado quando desencarnar vai sofrer pra caramba no plano espiritual, porque quer continuar comendo, porque a gente desencarna, continua sendo o que nós somos aqui, né? Os mesmos desejos que temos aqui, vamos continuar tendo lá, não vai mudar nada, né? Só muda que a gente não tem mais o corpo de carne, porque o espírito continua sendo o mesmo, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos. E o que os espíritos nos dizem? Lá é pior. Se aqui a gente sente algo e já é de amor, de ódio, lá é 5 vezes mais forte. Porque aqui no plano terrestre nós temos o corpo que dá uma filtrada nesses sentimentos. Lá não tem mais o corpo de carne, né? É puro espírito. E espírito, energia, vibração, sentimentos. E esses sentimentos, então, são quintuplicados. Olha, então. Então, aonde que a gente tem que tentar se corrigir? Aqui mesmo, neste plano. Aliás, a gente veio para cá para isso. Para poder melhorar, eliminar todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, para quando a gente partir para lá, já partir numa condição melhor, né? E ainda precisar, muitas vezes, vir para cá em outras reencarnações, para que a gente possa ir se melhorando. Devagar, né? Porque nós temos aí a eternidade para isso, mas com uma boa vontade, uma boa disposição para melhorar sempre, cada vez mais, em cada reencarnação que a gente tenha, e que hoje é o nosso momento de buscar nos melhorarmos, porque agora está mais difícil de voltar para cá. A fila lá, eles nos dizem, os espíritos nos dizem, está muito grande, porque as pessoas aqui, os casais, a grande maioria não quer mais ter filhos, e aí vai reencarnar como, né? Então tem que buscar aproveitar esta oportunidade, que infelizmente muitos países, e principalmente esses ditos evoluídos, muitas vezes eles não têm essa preocupação com a moral, com a religiosidade, com a melhoria do povo, né? O governo muitas vezes está envolvido somente com essas coisas materiais, envolvido com a política em si somente, não visa o bem do povo, e aí acaba manipulando mesmo para que essa materialidade continue, porque assim, dá uma coisinha para o povo fica quieto e segue a vida, né? E eles enriquecendo cada vez mais, e o povo sofrendo cada vez mais, né?
Então nós temos que cortar esta linha de situação que vivemos, pensando, refletindo, buscando reivindicar os direitos, fazendo o nosso melhor, nos atendo às normas e regras sociais, porque é assim que a gente vai mostrar como está o nosso espírito, a nossa condição espiritual, né? Porque, como o Vinícius aqui fala, que com essa situação, tanto na ciência, nas artes, em todas as áreas, na escola, na educação também, antigamente tinha-se a preocupação da educação moral e que hoje já não tem mais isso também, foi tirado tudo, né? Tudo que era de valor, de construção de valores, foi se perdendo. E que com isso hoje as pessoas não têm assim uma capacidade, um raciocínio de pensar isso que estão fazendo, isso que está passando na televisão, é bom para mim? Vai me engrandecer em alguma coisa? Né? E fazendo um questionamento assim, a gente para de assistir televisão demais, porque os bons cientistas nos dizem que o ideal é que a gente assista apenas 30 minutos de TV por dia, não mais que isso. Agora, o que os pais fazem, e a gente até fez também, pecou também, para a criança ficar tranquilinha, liga lá no canal, né, infantil, para a criança ficar assistindo um desenho, aquele desenho já vem embutido uma série de coisas, de propagandas, de mensagens subliminares, e além das propagandas do consumismo, não é? Quem já assistiu desenho animado aqui? Acho que todo mundo, né? Não tem nas propagandas lá, né? Compre a boneca Barbie, o Ken, hoje em dia nem sei mais, porque, né? Você tá fora, não é mais nada disso. Não é? Eu sei, no meu tempo. No tempo dos meus filhos era isso. Agora, nem sei. Quem tem filho pequeno aqui? Alguém tem? Não? Ô, gente. Os netos. Quem tem netos. Mas... Ou no YouTube, porque... outro dia eu vi não sei qual que era a profissão da moça, mas ela falando que as crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, os pais já dão o celular para que ela fique sossegadinha lá, não, e aí, chorou, toma o celular, e os danadinhos já vai aonde? No YouTube, já sabe clicar lá no YouTube, vai lá no YouTube, até ensina pra gente. Até um amigo que a filhinha dele, ele dá o celular quando ele vai pegar, ela chora. Então. Pois não quiser, então. E adulto, e jovem, adolescente, então, gente, outro dia eu vi também uma moça, uma menina, quer dizer, de 12, acho que de uns 14, 15 anos, no avião, fazendo o maior escândalo, porque a mãe tirou o celular dela, porque quando tá voando não pode estar ligado. E ela não entendeu isso, a mãe pegou simplesmente o celular e ela fazendo maior escândalo dentro do avião, que todo mundo ficou assim, e não sabia o que estava acontecendo, pensando que a menina tivesse tido um surto. E era por causa do bendito do celular, que virou uma parte do corpo, né? E a gente, as capas também entram nessa, né? Porque põe tudo no celular e aí, se sair de casa sem celular, é uma tragédia. Então, por isso que a gente tem que refletir nisso tudo para ver se realmente a gente não está indo na onda dessas coisas, porque tá tudo aí muito fácil. E aí, quando se anuncia um show, vocês viram os shows que vai ter agora, nessa próxima temporada aí, 2022, tudo esgotado já. Tudo já, ingressos esgotados, já não tem mais ingresso para vender. Agora, falou-se, abriu a igreja. Quantas pessoas tem na igreja? E é de graça, não é?
Então, realmente, o autor aqui, ele faz essas referências do passado e da atualidade e que só mudou as pessoas, o modo de vida material, né? Que hoje a gente tem essas comodidades e que está com a mesma fantasia daquele tempo, né? Então, hoje nós aqui temos esses livros espíritas, graças a Deus tem uma literatura ampla espírita para que a gente possa ler a respeito, nem que seja romance mesmo, né? Muita gente não é muito a favor, mas eu gosto, eu acho que é legal que tem muitos romances que tem muito ensinamento, que nos ajuda a refletir, a pensar, porque não adianta a gente pensar, eu estou ouvindo essa palestra, puxa, isso serviria para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho. Não, a gente está ouvindo, é para nós, para refletirmos. E eu, quando me preparei para essa palestra, aprendi pra caramba, coisas que olha, a gente vai no dia a dia, sabe, sendo levada aí pelas coisas, pelas preocupações com dinheiro, né, com saúde, com mais não sei o quê, e plano de saúde que a gente tem, que está querendo parar de atender, uma série de coisas que... E aí o lado espiritual, o lado da fé, que realmente a gente tem que ter, para que possa levar tudo, levar a vida. Então, a nossa vida, fazendo uma comparação dos tempos antigos com o de agora, nós estamos sendo levados literalmente pelo materialismo, e o lado da espiritualidade, que não é nem religião, que espiritualidade é uma coisa, religião é outra, mas que a gente tem que cultivar a espiritualidade, ou seja, a crença nos valores humanos, na fraternidade, no amor, no respeito, na honestidade. Tudo isso é que é importante para a nossa vida, e a crença no nosso Criador, que realmente fomos criados por alguém muito inteligente, e que hoje sabemos que esse nosso Pai Criador é um ser maravilhoso, amoroso, que só quer o nosso bem, que todo mal que nós passamos não provém dele, não é vingativo, ele não se vinga de nenhum de seus filhos, ele colocou as leis de ação e reação para que nós vamos aprender através do sofrimento quando a nossa semeadura não é boa. Quando colhemos maus frutos, é porque a semeadura foi má, não é? Então, se a gente sofre, se hoje estamos com todas essas dificuldades na nossa vida, todas essas calamidades sanitárias, principalmente, que estamos vivendo, é por conta de nós mesmos, das nossas ações, das nossas atitudes. E se a gente não buscar melhorar, as coisas não vão melhorar tão já. Eu assisto a doutora Mônica da Casa do Consolador pelo YouTube, e ela recebe lá a Sheliane, que é um espírito de uma extraterrestre, e ela disse que com esta pandemia, que era para as pessoas se sensibilizarem, ficarem melhores, né? Se transformar o seu coração para o amor, para a fraternidade, sabe quantos % apenas se modificou de bilhões de pessoas do planeta? 6%. Se a gente tivesse 7%, a gente daria um salto quântico. Pois é. E nós não chegamos lá. Então, a gente tem, cada um de nós ainda temos que ver a nossa responsabilidade. E não é a gente chegar para o outro e falar, olha, você não está no caminho certo. É a gente ensinar pelo exemplo. A gente fazendo a nossa parte, nós vamos ensinar os outros pelo exemplo, porque é o exemplo que fica, né? Não adianta a gente, até para o filho, você chegar e rezar a missa e falar um monte, ou para um amigo, para alguém que fala, eu gosto muito de você, mas eu vou falar isso, e reza aquela ladainha.
entra por aqui e sai por aqui, né? Então, se a gente faz a nossa parte e ensinamos pelo amor, é o ideal, para que a gente possa ir fazendo a nossa parte e modificando esta sociedade doente em que nós vivemos, infelizmente, né? Então, e para isso, precisamos contar e podemos contar com o nosso Pai Criador e o nosso Mestre Jesus, que enviou muitos mensageiros para nos ajudar. E cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, que se a gente tiver conectado com eles, com a espiritualidade maior, ele está sempre nos orientando, nos dando condições de ouvir as suas intuições, os seus conselhos, as suas sugestões. Se não, enquanto estamos no período de vigília, à noite, quando estamos dormindo, ou mesmo de dia, né? Quem trabalha à noite, e quando sai do corpo pelo sono, vai se encontrar com o anjo da guarda ou até com mais alguns amigos espirituais que vão nos alertar: olha, você não está no caminho certo, né? Porque graças ao bom Deus, nós temos esses amigos que podem nos orientar sempre. Agora, se mesmo assim a gente não dá ouvido e toca a vida de qualquer jeito, só com preocupações, porque preocupação quer dizer o quê? Pré-ocupação. E a gente está ocupando a mente com coisas desnecessárias. E com isso a gente sofre e não dá ouvidos às boas intuições. Então, o que acontece? Vem doenças, vem distúrbios, vem desarranjos. Se não for do corpo, é do espírito, da mente. Por isso que hoje em dia tem-se muito problemas de pandemia, de distúrbios psicológicos, de situações de síndrome do pânico, depressão, angústia, ansiedade, né? Que hoje, infelizmente, está muito comum esses problemas. E tudo por conta desse materialismo, que se a gente não orar e vigiar, como Jesus disse, a gente se deixa envolver, por mais que a gente tenha ainda a boa vontade de querer tender para a espiritualidade maior. Mas se a gente não orar e não vigiar, a gente acaba se deixando levar por ela, que é como se fosse um dragãozinho que está ali, né, querendo engolir a gente. Então nós temos que realmente orar e vigiar sempre, para que a gente possa seguir esse caminho do amor, do bem, que depois a gente vai ser feliz com essa opção para a nossa vida. E nós temos a opção do bem ou do mal, né? Cada um tem, por mais simples, por mais ignorante que o espírito seja, ele tem essa opção. E aí, ele, optando pelo bem, ele vai se dar bem, porque vai ser feliz, né? O primeiro beneficiado é o próprio espírito que optar pelo bem, tá bom? Então, se alguém quiser complementar alguma coisa, senão a gente está encerrando e desejando a vocês um ótimo final de noite, um fim de semana ótimo que já está chegando, e que Jesus esteja sempre em nossa mente e em nossos corações. Queridas irmãs e irmãos, vamos neste momento nos conectarmos mais ainda com a espiritualidade maior que nos envolve aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré. Vamos abrir o nosso coração para o amor e vamos agradecer por tudo que temos em nossas vidas, pela nossa família, pelas nossas amizades, pelos nossos relacionamentos de modo geral, pelo trabalho, pela folga que muitas vezes estamos passando no momento, se não temos um trabalho formal. E vamos pedir a Jesus que, assim como Ele olha por nós, Ele possa distribuir esse amor,
essa paz por toda a humanidade. Onde quer que haja, Senhor, um irmão nosso em sofrimento, que o teu amor, a tua paz possa penetrar nas células da mente e do coração desses nossos irmãos. Em todas as instituições, os dirigentes de todas as instituições religiosas, sociais, assistenciais, os governos de todas as esferas, em todo lugar, Senhor, onde haja um irmão que lidere algum tipo de comunidade, artistas de modo geral que influenciam as massas, que a tua luz possa penetrar nesses irmãos e possa fazer com que eles se preocupem com a sua ação, com o seu pensamento e que possam modificar aquilo que não for saudável e possam, Senhor, fazer o seu melhor daqui para frente para influenciar as pessoas que os seguem ou a missão a que vieram de proporcionar o bem à coletividade a que servem. Mestre Jesus, envolve todo o nosso planeta Terra na tua paz, no teu amor. Envolve, Senhor, a nossa casa, os parentes nossos que estão lá morando conosco, que o teu amor, a tua paz também possa penetrar no coração desses irmãos, para vivermos em harmonia, porque o lar é o lugar de refazimento de nossas almas. Envolve, Senhor, a todos os nossos irmãos desencarnados, que ainda vivem iludidos com as coisas materiais, que eles possam também despertar para o amor, para a espiritualidade maior e aceitar o convite que lhes é feito para uma vida melhor, mais feliz. E agora, irmãos, neste momento, vamos pensar nas nossas necessidades, que aqui neste salão é o lugar onde devemos pedir as graças para aquilo que necessitamos para as nossas vidas. E quando adentrarmos a sala de passe, lá será a conclusão, e lá será onde devemos apenas agradecer, porque Deus, em sua infinita misericórdia, atende a todos os nossos pedidos na medida que nós queremos ser ajudados. Vamos então agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus e a todos os mentores e todos os protetores desta casa que estão aqui conosco, nos auxiliando, amando-nos incondicionalmente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai Criador, pela vossa misericórdia, pelo vosso amor, que nos envolve sempre, todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.